Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana trazemos pessoas, assuntos que esperamos seja do seu interesse, a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje vamos falar de espiritualidade. Nós estamos recebendo aqui dois representantes da RCC, Renovação Carismática Católica de Sete Lagoas. Eles vão falar um pouco sobre o dia a dia desse movimento que existe dentro da Igreja Católica e também a preparação para o Kairos, que é tradicional todos os carnavais acontecer essa grande movimentação aqui. Nós estamos recebendo aqui a Jordana Cipriani e o Carlos Fernandinho. Jordana, seja bem-vinda. Obrigada. E que nós possamos falar coisas interessantes aqui para os nossos telespectadores. Com certeza, obrigada. O Carlos já esteve aqui uma outra vez, exatamente falando sobre esse assunto, né, Carlos? Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Rosalvo. Nossa, é uma alegria estarmos aqui, né, mais uma vez, divulgando, assim, como você mesmo falou, este movimento da Igreja Católica, que é a RCC, e dando ênfase ao nosso Kairos, que é o evento de carnaval, né, que nós realizamos todos os anos. Mas vamos antes, Carlos, fala um pouquinho dessa RCC, as pessoas conhecem muito pela sigla, né? Mas o nome completo é Renovação Carismática Católica. E muitas pessoas veem necessidade de dar nome, de intitular, de classificar. Ah, é uma ala dentro da Igreja Católica, é uma facção. Você falou que é um movimento, isso torna tudo muito mais amplo, né? Com certeza. Primeiramente, deixar bem claro que nós somos católicos, né, apostólicos, romanos, obedientes ao Papa. Nós não somos uma igreja separada, nós estamos inseridos na igreja. E é como você falou, nós somos um movimento da igreja. Hoje temos o título de movimento eclesial, para diferenciar um pouco das pastorais, né? Nós conversamos aqui antes sobre isso. Que a pastoral, ela vai de encontro aos mais necessitados, ela tem um trabalho mais direcionado, né? Mais dirigido. E nós, apesar de também fazermos, mas nós somos mais ligados na evangelização. Mas hoje somos um movimento eclesial da igreja. Jordana, o que levou você para a RCC? Essa busca mesmo por uma espiritualidade mais atuante levou também pela situação que eu estava vivendo na época, pela situação que a minha família estava vivendo. Meu marido também estava em busca de uma espiritualidade mais de encontro mesmo com o coração mesmo, com o dia a dia que ele estava precisando. Ele estava passando por um momento difícil, a gente estava passando por um momento difícil, e a Renovação Carismática, o grupo de oração, ele veio de encontro com aquela necessidade que a gente estava vivendo na época. Porque o grupo de oração, a Renovação Carismática, ela tem esse objetivo de levar a pessoa a viver uma espiritualidade dentro da Igreja Católica de encontro com o Espírito Santo, esse Espírito Santo que move, que age, que renova todas as coisas, que a gente sente, que a gente pode sentir, se envolver mesmo com a pessoa do Espírito Santo. Agora, é importante, Jordana, que a pessoa não tenha aquela visão de que, eu estou com um monte de problemas, então Deus vai resolver para mim. Não, Ele não resolve, mas Ele nos ampara, nos sustenta e nos dá a capacidade de olhar para cima e ver a solução. Porque para todo problema existe uma solução. Só que quando a gente está afundado no problema, a gente não consegue levantar a cabeça e ver a solução. Quem está fora consegue ver melhor, né? Os caminhos, né? Pode apontar caminhos, isso, né? Porque é isso, né, Carlos? Essa visão que as pessoas têm de que Deus vai prover tudo, né? E não é assim. Infelizmente, hoje está se difundindo muito essa visão de Deus salvador da pátria, né? De um Deus como é que eu vou dizer? Realmente, aquele que vai resolver os seus problemas. E Deus não é bem assim. Deus, Ele está conosco. Nós somos a essência de Deus. Nós, né, temos a essência de Deus, a essência divina em nós. Mas nós não deixamos de ser humanos, de ser seres humanos, de vivermos aqui neste mundo. E assim como o próprio Cristo, que esteve aqui, enfrentou as suas dificuldades, teve o seu lado humano, né, nos diferenciando de nós simplesmente no pecado que Ele não teve. Mas Ele viveu as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades, né, a sua adolescência. Então, quer dizer, conflitos. Dentro da igreja, o que a gente mostra é isso, que a gente tem que ter força em Deus, buscar força em Deus, no Espírito Santo, para resolver os nossos problemas.
né? Ainda dentro dessa linha de pensamento, eu tô me lembrando aqui, duas frases que são muito comuns entre o brasileiro. Graças a Deus e se Deus quiser. Beleza, tudo bem, mas vamos analisar aqui, pelo menos é a minha visão. Vamos lá, graças a Deus. Tá, você conseguiu graças a Deus ou você fez o seu esforço também e ele ajudou? Porque se é simplesmente graças a Deus, você fica esperando que ele resolvesse. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso também. E outra coisa, se Deus quiser, quer dizer que se ele não quiser, você não vai fazer nada para mudar essa situação que está aí? Eu gostaria de que vocês falassem a visão que vocês têm sobre isso. Bom, se Deus quiser e graças a Deus, eu acredito que seja uma forma de você reconhecer que por trás de todos os seus atos, por trás de todas as coisas, existe um mover de Deus. No meu ponto de vista, acho que seria por aí. Eu também penso bem, é claro que, como se colocou, você não pode apoiar nesses dizeres e achar que Deus vai resolver a sua vida, né? Que se Deus quiser, eu vou ser rico. Não é bem assim. Tirar essa coisa de que existe um Deus provedor, de que provê tudo aquilo que eu quero, que eu preciso, né? Mas Deus provê aquilo que a gente realmente necessita, mas nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu estou necessitando. Você fez jus a isso, né? Precisa fazer jus, fazer a sua parte, né? Como diz. Mas é muito importante reconhecer que atrás, né, acima da gente tem um Deus, acima de cada um de nós tem Deus que nos ampara. Então eu sempre gosto de dizer graças a Deus, se Deus quiser. Eu também acho muito válido isso, só que a gente tem que dissociar dessa coisa, você ficar esperando que ele resolva, né? Não, mas eu falo assim, mesmo na ótica da vida, né, às vezes você fala, amanhã você vai estar lá? Se Deus quiser, eu vou estar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Como a própria Bíblia nos diz, o dia de amanhã pertence a Deus, né? E esse Deus que castiga, ele existe mesmo? Porque existe isso também. Eu não sei se está escrito em algum lugar, em alguma escritura sagrada, mas existe essa visão do Deus que castiga. Não, existe a visão de certas pessoas de que Deus castiga, mas Deus não castiga. Nós sofremos as consequências dos nossos erros, né? Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. É o livre-arbítrio. Você faz escolhas. Tem uma relação muito confusa entre o Antigo Testamento e o Novo. Jordana talvez possa explicar melhor. Porque no Antigo Testamento se vê muito isso, Deus castigando o povo, né? Aquela questão do... Adão foi castigado. Mas tudo em consequência do pecado. Não é que Deus castiga, a humanidade ele sofreu as consequências. E talvez não dos nossos erros, mas dos erros de outras pessoas. Nós hoje sofremos consequências de pessoas que vieram antes de nós. Carlos e Jordana, eu quero aproveitar a oportunidade para ver a opinião de vocês sobre um assunto que costuma acontecer com muita frequência, as pessoas enxergarem Deus como alguém que pune, que castiga. Até existe a expressão, você tem que temer a Deus. Peraí, temer? E aí, como se administra isso? Bom, Deus não castiga, né? A gente sofre as consequências dos nossos erros. A questão de temor, né? Que tem temor de Deus, nós temos que temer ofender a Deus. Nós temos que evitar temer a Deus. Evitar ofender o coração de Deus. E se me permite, eu acho que por extensão, quando você fala ofender a Deus, se eu ofendo você, eu estou por tabela, né? Então isso é importante tudo também, que a pessoa tenha essa visão, não é? Que fere o coração de Deus. Na verdade, o temor a Deus é um dos dons do Espírito Santo, né? Só que às vezes é mal interpretado. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes usam disso para vencer na vida, para poder divulgar o que ele próprio acredita e acaba semeando o medo. Mas a gente acredita e a gente tem certeza que Deus, não temos que temer a Deus. É como a Jordana falou, procurar evitar ofender a Deus. É como você disse, às vezes você ofende a Deus ofendendo o seu irmão, né? Porque somos todos imagens e semelhanças de Deus. Então esse é o cuidado que devemos ter. Eu acho que isso surgiu muito também na criação, né? Nas criações antigas. Deus vai te castigar, não faz isso, que Deus castiga. Senão você não vai para o céu. Então, tinha às vezes até pela falta de informação mesmo, pela época, né? Tinha isso de saber controlar o filho, então tinha muito disso, lançava-se muito desse recurso, né? Deus vai te castigar, não faz isso.
Isso veio. Criou-se essa imagem, né? A gente precisa Deus se mudar isso. Mudar e resgatar. Né? A proposta de que Deus é amor, de que Deus não castiga, Deus ama, Deus perdoa, Deus é misericordioso, mas é um Deus justo. E que a gente colhe aquilo que a gente planta. Aí você falou uma palavra que caiu muito bem, que Deus é justo. Né? Não é porque Ele é amor, misericórdia, mas Ele é justo. Né? Então, assim, a questão não é temer a Deus, mas é ser justo também. É procurar a justiça de Deus. Né? Pois é, mas há pessoas que questionam também esses critérios de justiça e as escrituras mostram, por exemplo, vamos pegar uma só, a parábola do filho pródigo. O outro fica revoltado. Poxa, eu estive aqui o tempo todo ao seu lado. Agora o outro que te abandonou vai ser tratado com muito mais carinho, você vai fazer festa para ele. E as pessoas falam, mas peraí, que justiça é esta? Mas o pai fala com ele, filho, tudo que é meu é teu. Né? Se a gente acompanhar até o final dessa passagem, pois você vê exatamente o pai abraçando. A parte que fica é essa. Aquela outra, ao que tiver mais será dado. Ao que tiver mais será dado. Ao que tiver mais, como se diz, que Deus, a pessoa que deve mais... na verdade, não, é que quando a pessoa deve mais a Deus, né, a pessoa fez muita coisa errada, para ela reconhecer e pedir perdão, ela tem que dispor de um amor muito grande para com Deus. Então, no sentido, aquela mulher está ali no chão, ela está chorando, e aquele homem que estava ali recebendo Jesus para jantar, ele olha com um olhar de superioridade, mas ele também tem as faltas dele. Então, Jesus fala isso naquele sentido, de que aquela mulher ali, ela está recebendo muito amor porque ela doou muito amor. Ela teve um arrependimento muito maior do que o outro que estava olhando com o olhar de superioridade. Mas essas tem alguns aí que podem até parecer cenas de ciúme, como Marta, por exemplo, né? Que ela falou, mas peraí, por que uma é preferida? Já entra na humanidade nossa mesmo, né? Da natureza humana. Nós somos humanos, é da natureza humana, mas é onde a gente tem que entender. Né? Tem aquela passagem também que eu não vou me lembrar exatamente, onde o dono da terra contrata os funcionários e ele oferece X para quem pega de manhã, oferece o mesmo X para aquele que ele contrata à tarde, o mesmo X para aquele. Aí eles questionam, mas por quê? Gente, ele é o Senhor. A gente não sempre fala que Deus é o nosso Senhor, o Senhor é o Senhor. Não nos cabe, vamos dizer aqui, questionar. Né? Como se eu sou proprietário de algo, é meu, eu faço daquilo que eu quiser. Então, por exemplo, é a justiça de Deus, como se diz. Ele te ofereceu, basta você aceita ou não. Né? Você tem o direito de querer ou de não querer. Né? Deus está querendo dizer que a qualquer hora que você se arrepender, Deus está ali disposto a te dar amor. Você não tem que voltar atrás, mas fulano foi assim. É onde nós temos que parar um pouco de nos comparar com as pessoas, olhar para a vida do outro. Né? Eu terminei de ler recentemente o livro Maria, do jornalista Rodrigo Alvarez. Eu já tinha lido dele Aparecida, e agora li Maria. Eu me interessei muito porque a figura de Maria me interessa muito. E lendo o livro do Rodrigo Alvarez, ele se abastece em muitas fontes, né? Ele mora lá, né? E ele fala o seguinte, que Maria é citada 6 vezes no Evangelho, na Bíblia. É muito pouco para a importância que ela tem dentro da igreja. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Maria, ela é, antes de tudo, o exemplo de humildade, né? Então, acredito eu que ela se absteve mesmo de aparecer nas Sagradas Escrituras. Ela não quis ser protagonista. Ela não quis, exatamente. Eu acho que ela teve que aparecer nos momentos onde ela precisou aparecer. Porque ela quis se ocultar para que Jesus apareça. É outra mensagem, né? Que eu diminua para que Deus possa crescer em mim. Bom, isso de certa forma é um dom das mães, mas nela esteve sublimado. Com certeza. É isto? Eu acredito que é por aí, né? Até a gente fala muito que Maria é a aurora, né? Que nos apresenta o sol, né? Que é o Cristo. Mas as poucas vezes que ela aparece na Bíblia são, sim, extremamente fundamentais. E mostram. A primeira foi as bodas de Caná, não é isso? É a autoridade que ela intercedeu, né? Exatamente. É onde que a gente vê claramente a intercessão de Nossa Senhora, da mãe, junto ao filho. Claro que quem realiza e quem faz o milagre é o Cristo, é o Deus. Nós estamos aqui, até é bom a gente esclarecer isso,
que o católico não adora Nossa Senhora, que o católico, a gente não é ela que faz milagres, é o Cristo que faz. Ela é intercessora. Mas ela é intercessora. A gente reconhece tudo aquilo que Maria A gente vê muito aquela frase, peça à mãe que o filho atende, né? Exatamente. Eu assim como a gente, né, pode um interceder pelo outro, Sim. a gente não pede oração uns pelos outros, imagina a mãe do Cristo. E ainda, só para a gente fechar essas considerações sobre Maria, no meu modo de ver, aí eu estou levando para o lado da arte também, Michelangelo foi muito feliz ao esculpir a Pietà, né, que eu tive a felicidade de ver, assim, de perto, a 2 metros de distância. De emocionar realmente. Como obra de arte é de emocionar, mas como simbolismo, muito mais. Porque uma mãe ter no colo o filho que foi torturado, flagelado e morto, não há dor maior do que essa, né? Se você olhar Maria sob todos os títulos dela, você consegue lições de vida para tudo que te acontecer em todos os momentos da sua vida. Maria, eu acho que ela, né, então, meu ponto de vista, ela se absteve de ser pessoa mesmo, para ela ser aquilo que Deus quis. Tanto que ela tem o título da Arca da Nova Aliança, e ela foi mesmo aquela que gerou Cristo, aquela que deu vida ao Cristo e aquela que esteve à disposição do Cristo o tempo inteiro. Então, Maria, ela esteve presente em todos os momentos da vida de Jesus, de pé, né, dando força, dando amparo, e por trás de toda a história de Jesus. Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. É interessante você ter falado sobre isso. Há pouco tempo eu estive num velório de uma família amiga que perdeu o filho por um assassinato. E no momento eu não tinha o que falar. Imagina você numa situação dessa. Entendi. E a única coisa que me veio foi exatamente de Nossa Senhora. Foi o amparo que eu pude passar. Porque a dor que ela passou naquele momento talvez se igualaria um pouco à dor de Maria. Que, olha, veja bem, né? Ela perdeu um filho injustamente assassinado. E o que aconteceu com Nossa Senhora? Foi um consolo, quer dizer, olha como Maria nos bastidores nos ensina e nos acalenta. Olha, a gente poderia fazer uns 3 programas explorando tudo isso aqui, explorando o conhecimento que vocês têm a respeito do assunto. Eu sou um mero curioso desses assuntos aqui, mas eu gosto muito de ler sobre isso. São mistérios que a gente vai carregar para a vida inteira, né? Mas é muito bacana isso, acho muito interessante. E eu também tenho para mim o seguinte, para mim não existe essa religião é boa, essa é mais ou menos, essa é má. Não, isso não existe. Qualquer uma é boa, porque o fim é um só, os caminhos podem ser diferentes. O que não pode é não ter nada, é não acreditar em nada. Não sei se eu... eu acho que todo mundo, o ser humano em si, ele busca a felicidade, ele busca se autoafirmar, ele quer ser feliz, ele busca um Deus. E a maioria das religiões estão baseadas num só Deus, né? A grande maioria delas, pelo menos aqui no Ocidente, né? Mas o que nos difere são as doutrinas. E aí eu não vou entrar nesse método, porque cada um acredita naquilo que acha. Mas é importante sim que, acima de tudo, devemos ser irmãos, amarmos uns aos outros, recebermos e acolhermos a todos, e ter mesmo essa cabeça aberta para podermos discutir sim, não brigar. Discutir, colocar aquilo aqui no preto, no branco, ver o que um pensa, o que um pensa, mas caminharmos juntos. Isso é importante. E o dia a dia, Jordana, da renovação carismática católica? Vocês estão aqui para falar, e nem falaram ainda do Kairos, mas vão falar ainda. Mas não é só Kairos, não são apenas 4 dias de carnaval que vocês vão se reunir para momentos de louvor. Existem outros 361 dias no ano. Não, é um dia a dia bastante agitado. O Kairos é a maior festa, né? Porque ela ocupa 4 dias. Nós temos também Pentecostes, que a gente faz uma festa grande também. Mas o dia a dia da renovação carismática, ela gira em torno dos grupos de oração. Então, todas as paróquias hoje da cidade têm um grupo de oração, da cidade e diocese. Então, são mais de 60 grupos de oração, né, em Sete Lagoas e diocese, buscando atender todas as pessoas que têm vontade, têm interesse de participar e de conhecer um pouquinho mais sobre a renovação carismática católica. Então, nós temos dias que nós nos preparamos para o grupo de oração, tem o dia da reunião do grupo de oração. É um dia a dia bastante movimentado e nós também nos preparamos espiritualmente para a gente poder dar conta de tudo isso aí. Isso é feito nas paróquias? Nas paróquias. É interessante ressaltar que a renovação ela é dividida em ministérios.
Né? Que às vezes o pessoal acha, o pessoal da renovação é só louvor, é oba-oba, é só... Faz parte, eu sempre bato nessa tecla, faz parte, é necessário o louvor, é aquele que abre o coração das pessoas. Talvez seja por isso que a renovação tem atraído tantas pessoas para a igreja, porque num mundo onde você só está levando pedrada, onde a gente está vivendo uma cultura de morte, né, você é bem recebido numa igreja, você é acolhido com um abraço, com um sorriso no rosto, com um louvor, já quebra inicialmente a sua resistência. Mas nós somos vários ministérios, então o trabalho é árduo. Então nós temos o ministério de intercessão, que são pessoas que intercedem, que oram pelas outras. Nós temos o ministério de cura, libertação, onde você tem um ministério mesmo para atendimento mais pessoal com as pessoas, que às vezes a gente auxilia a igreja, o padre não dá conta de fazer isso. Então hoje, como leigos, a gente pode fazer isso, né? Graças a João 23, que começou a abrir as portas da igreja para isso, né? A gente tem o Ministério de Música e Arte, na qual eu faço parte, que a gente tem aí com as nossas músicas, com as nossas evangelizações, mas não só na música, nós estamos abrindo hoje, graças a Deus, um espaço grande com os artistas, seja nas artes plásticas, desenho, teatro, dança, isso tudo para engrandecer e para quê? Para proporcionar um ambiente mais agradável também para as pessoas, levar as pessoas a encontrar Deus, porque isso também faz parte. Infelizmente nós somos seres humanos, volto a dizer, e a gente precisa do nosso emocional também, não é só o racional. E isso, de certa forma, Jordana, quebra um pouco aquela ortodoxia que era muito rígida na Igreja Católica até algum tempo atrás, né? Quebra. E aí a gente consegue atingir mais o ser humano naquilo que ele precisa, porque aí você consegue se aproximar mais do ser humano, da vida cotidiana dele, que foi aquilo que eu te falei no início, como que eu consegui chegar ao grupo de oração, porque alguém chegou em mim e conversou, me deu aquela assessoria que o Carlos fala, aquela acolhida, né? E a gente está saindo de um tempo onde Deus ficou um pouco à parte do cotidiano das pessoas, né? Dando gancho ainda no assunto um pouco anterior, até meados dos anos 70 para trás, a gente tinha uma educação, né? Os meus pais tiveram uma educação muito rígida desse Deus punitivo, né? Desse Deus que castigava. Depois, para os anos 70, tentou-se excluir Deus definitivamente total, né, da sociedade, então tira Deus, porque Deus atrapalha. E aí hoje a gente vive essa busca, porque a maioria das pessoas que chegam para nós, elas vêm com um buraco, um vazio existencial na alma, que foi essa retirada de Deus da sociedade. Então a gente mostra para essas pessoas o tanto que Deus é importante, quer dizer, tanto que Deus é fundamental na nossa história, nossa vida, no nosso dia a dia. Nós estamos apresentando o Falando Sério hoje, recebendo aqui esses dois representantes da Renovação Carismática Católica, a Jordana Cipriani e o Carlos Fernandino. Vieram falar para o Kairos? Eles vão falar sobre o Kairos no próximo bloco. Daqui a pouco nós voltamos.